que eu considero importantes na prova do Enem, que são exercícios relativamente fáceis, que aparecem na prova e que vocês não podem errar de bobeira. Tudo bem? Então, peguei aqui alguns exercícios que já caíram em provas antigas pra gente resolver eles juntos. Tá certo? E o primeiro deles foi esse exercício que caiu no Enem 2020, que ele falava sobre probabilidade. Normalmente a gente acha que questões de probabilidade são sempre muito difíceis e não é sempre que isso acontece, né? Probabilidade, às vezes, na prova podem aparecer de forma só como uma razão e proporção, como a gente vai ver nesse exercício que vamos resolver juntos. Então vamos ler aí o que esse exercício está dizendo. E ele fala assim: o Estatuto do Idoso no Brasil prevê certos direitos às pessoas com idades avançadas, concedendo a estas, entre outros benefícios, a restituição de impostos de renda antes dos demais contribuintes. A tabela informa os nomes e a idade de 12 idosos que aguardam suas restituições de impostos de renda. Considere que, entre os idosos, a restituição seja concedida em ordem decrescente de idade e que, em subgrupo de pessoas com a mesma idade, a ordem seja decidida por sorteio. Nessas condições, a probabilidade de João ser a 7ª pessoa do grupo a receber sua restituição é igual a... Bom, então nesse exercício ele quer saber a probabilidade, né, do João ser selecionado, né, ser a 7ª pessoa do grupo selecionado por essas condições. E quais as condições? Aquelas que a gente tem lá no enunciado lá em cima. Tudo bem? Que diz assim, né, que ele fala aqui, ó, considere que entre os idosos a restituição seja concedida em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, para as pessoas mais velhas, para as pessoas mais novas, né, de idade. E é isso. Então, a pessoa mais velha vai receber primeiro, a segunda mais velha e por aí vai, tá bom? Quando a gente olha aqui na nossa tabela, então a gente precisa dar uma olhadinha em quantas pessoas a gente tem aqui, certo? Porque a gente tem, na verdade... A gente vai começar a olhar do maior para o menor, tudo bem? Então, qual vai ser a primeira pessoa que a gente vai ser chamada aqui? Então, a primeira pessoa que vai ser chamada aqui é o Orlando, certo? Porque ele tem 89 anos, ele vai ser a primeira pessoa a ser chamada aqui, certo? Segunda pessoa, a gente percebe agora que o nosso gráfico já está em ordem decrescente, né? Então, fica mais fácil, a gente não precisa reajustar nada. A segunda pessoa, gente, 86... vai ser a segunda pessoa a ser chamada, né? A próxima, 86 anos também. Na verdade, uma dessas duas vão ser a segunda ou a terceira. Como não é essas que a gente tá procurando, tanto faz ordem pra gente, tá? Mas elas estão com a mesma idade. A próxima, Tereza, com 85 anos, vai ser a quarta. Márcia, com 84 anos, vai ser a quinta. Roberto, com 82 anos, vai ser o sexto. E o sétimo é justamente quem a gente tá procurando, né? Qual vai ser a probabilidade do João ser o sétimo? Então, aqui a gente vê que a gente tem agora 4 pessoas com 75 anos para serem, né, as próximas a serem chamadas. E João justamente tem 75 anos também. Então, para ele ser o sétimo, qual é a probabilidade dele ser escolhido? Se eu tenho 4 pessoas que podem entrar nessa minha categoria de sétimo, colocado aí de sétimo escolhido, e João é uma delas, eu tenho a probabilidade de 1, que é o João, quarto, que é a quantidade de pessoas, né, que a gente tem aí no nosso grupo. Então, ele é uma das 4 pessoas que podem ser escolhidas. Então, a probabilidade é 1/4. Ou seja, a alternativa E de Enem. E essa era uma questão do Enem, gente, que era muito fácil, que vocês não poderiam ter errado de bobeira, porque como vocês viram, ela não era difícil. Tudo bem? Muito fácil, né? Pois é, gente, era super tranquilo. E quando a gente pensa em probabilidade, a gente sempre fica com medo, né, de ser uma questão, meu Deus, é muito difícil. Mas não, então tomem cuidado. Quando aparecer probabilidade na questão, né, não necessariamente ela vai ser alguma questão difícil. Ela pode ser uma questão fácil, que nem essa, que era só aplicar uma razão, né? Uma probabilidade, entender, na verdade, a ideia que o exercício estava passando. Não tinha nada muito além que isso.
Certo? Errei de bobeira, tá vendo, gente? Sim, isso pode acontecer muito, a gente pode errar super de bobeira. Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Tudo bem? Vamos para a próxima questão? A próxima questão, eu não tinha trazido uma parecida para vocês aqui ainda, que é uma questão de escala, né? Que a gente usa a nossa queridíssima regra de 3. Então, vamos ler esse exercício juntos, que diz assim: um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representando em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala de 1 para 58 milhões. E aí tem o desenho do mapa. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetros desse segmento de reta é... Bom, primeira coisa que a gente vai lembrar é que quando a gente fala de escala, a gente está falando que essa forma de escala aqui, né? 1 centímetro no mapa equivale a 58 milhões de centímetros na realidade. Ele está em comparação de centímetros, então a gente já tem que tomar cuidado, porque aqui, ó, no final, ele pede em quilômetros, hein? Então, temos que lembrar que precisamos fazer essa conversão para não dar nada errado, tudo bem? E outra informação que a gente tem é que essa reta que vai ligar o nosso tesouro ao navio mede 7,6 centímetros na escala do mapa, né? E quanto ela vale na realidade? Vamos tentar descobrir? Facílimo, regrinha de 3. Se eu sei que 1 centímetro no mapa equivale a 58 milhões de centímetros na realidade, 7,6 centímetros no mapa, que é a distância que a gente está procurando, né? Equivale quanto? Bom, 1 vezes x dá x igual a 58 milhões vezes 7,6. Fazendo essa continha, a gente vai chegar em que x é igual a 440 milhões 800 mil 800 mil centímetros. Opa, eu tô bem em cima da conta, né? Tá ficando ruim de ler, gente? Tá muito clarinho, né? Eu não vou usar mais essa cor para os exercícios. Bom, aqui a gente tá em centímetros, tudo bem? E o enunciado quer que a gente dê a resposta em quilômetros. Então, cuidado, aqui a resposta tá em centímetros e a gente tem que passar para quilômetros. Como que a gente passa centímetros para quilômetros? Vocês lembram as escalas ali de unidades de medida? Então, a gente tem as nossas unidades de medida, né? Então, a gente tem, ó, quando a gente coloca em ordem, quilômetro, km aqui, metro, aí a gente tem centímetro e milímetro. Tudo bem? Eu vou estar em centímetro aqui e quero passar para onde? Para quilômetro. Tudo bem? Então, quantas casinhas eu vou andar pro lado? Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu sempre vou adicionar 0 em quantas casinhas eu andei. Então, eu vou precisar dividir por... Aí, eu adiciono 5 zeros. Opa! Dividir por 100 mil. Tudo bem? E aí, eu posso sair simplificando, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Que eu já estou dividindo por 100 mil, né? Então, eu vou chegar que o meu x aqui que eu tava procurando é o quê? 4.408 quilômetros. Alternativa A. Isso, alternativa A de arrasamos no Enem. E tomem cuidado, gente, porque olha a alternativa C e olha a alternativa E.
era basicamente você errar aqui na conversão de unidade de medida, hein? Então, se você errasse por alguma bobeira, você poderia marcar uma dessas alternativas. O Enem é espertinho e ele sabe que você poderia ter errado essa conversão. Então, tome cuidado para não cair em nenhuma pegadinha, né? E errar por bobeira. Tudo bem? O que acharam desse exercício? Comentem aí nos comentários se vocês acharam fácil, difícil, se vocês acertaram ou não. Tá certo? Bom, então vamos mais para um queridinho de vocês, porque regra de 3 eu sei que tem o coração de vocês, né? Regra de 3 vocês amam quando tem o exercício de regra de 3, porque normalmente é mais simples, né? É mais fácil. Então vamos resolver mais um exercício de regra de 3, que vocês precisam se atentar às unidades de medida. Tudo bem? E ele diz assim, vamos ler juntos esse exercício. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com as suas especificações, rende 2,7 litros desse produto, pronto para uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa bandeira será preenchida com 80% de sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é D. Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar. A gente está falando aqui, logo no começo, em 2,7 litros do produto. E aí ele diz que a banheira, né, ela precisa tomar um banho de imersão, que a banheira tem capacidade de 0,3 metros cúbicos. Litros e metros cúbicos estão na mesma unidade de medida? Não estão, né? Então temos que tomar cuidado aí. Por quê? A gente sabe que litro, gente, ele equivale à mesma coisa que né, cúbico. Tudo bem? E para eu passar isso para metro cúbico, eu vou ter que dividir por 1000. Tudo bem? Faz sentido? Na verdade, dividir por 1000 é isso. Faz sentido, gente? Porque assim eu consigo achar realmente as unidades de medidas que eu quero, tudo bem? Só deixa eu conferir aqui. Mas é isso mesmo. Por que por 1000, gente? Peraí, já vou falar sobre. Deixa eu só assar meu nariz. Porque aqui a gente tá elevando as nossas medidas a 3. Tudo bem? Então, da mesma forma, a gente teria que transformar as nossas medidas aqui embaixo também igual a 3. Porque se fosse dm para metro, seria por 10, certo? Mas como eu tô falando de metro cúbico, 10 elevado a 3. Tá certo? Faz sentido? Por isso. Tá? Então, ó, se eu tenho 2,7 litros para metro cúbico, eu vou ficar com 0,027. 0,027 metros cúbicos. Tá certo? Faz sentido? Bom, então até aqui, ok, né? E aí ele fala que a banheira ela vai ser preenchida com o seu 80% da sua capacidade. E a gente sabe que o 100% é o 0,3. Então vamos descobrir quanto que vale os 80%. Então, na minha banheira eu tenho que 100% é igual a 0,3 metros cúbicos. Tudo bem? Quanto equivale 80% dessa capacidade, que é o que eu quero encher, né, inicialmente? Vou chamar de Y. Então, eu vou ter 100 vezes o Y
que é igual a 80 vezes 0,3. Isso aqui vai dar 100y, que é igual a 24. Bom, pegando meu 100, né, que tá multiplicando e passando pro outro lado dividindo, eu vou ficar com 0,24 metros cúbicos. Tudo bem? Então, 0,24 metros cúbicos é a capacidade da minha banheira em 80% da sua capacidade. Né? 100% é 0,3, 80% 0,24, que é o que o enunciado mesmo está pedindo. E aí, a gente precisa descobrir quantos produtos, quantas embalagens a gente vai precisar para chegar nesse resultado. Então, o que eu vou precisar fazer? Pegar o meu valor aqui da banheira, né, a minha capacidade da banheira, e dividir pela quantidade do produto, para ver quantas vezes o produto cabe na minha banheira. Faz sentido, né? Quantas vezes o produto vai precisar caber na minha banheira. E aí é só fazer essa divisãozinha, que vai ficar mais ou menos assim, ó. Quando a gente divide, né, o 0,24 dividido por 0,0027, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é igualar as casas decimais. Então, se desse lado eu tenho 4 casas decimais, eu vou ter que multiplicar aqui, né, como se a gente tivesse que tirar essas casas decimais. Então, para eu tirar essas casas decimais, concordam que eu preciso multiplicar e passar essa vírgula, ó, 1, 2, 3, 4 vezes? A mesma coisa que eu vou fazer aqui, né? Eu vou passar essa vírgula 1, 2, 3, 4 vezes. Então, eu vou adicionar 2 zeros. E aqui vai sumir com esses zeros da frente. Tudo bem? Vou fazer só bonitinho agora, depois que a gente já fez essa nossa arrumação da conta. Então, vai ficar 2400, então 2.400, dividido por 27. Então, essa continha que vamos fazer agora. Deixa eu subir um pouquinho isso para não bagunçar. Deixa eu fazer com outra cor, que essa tá feia. Vai ficar 24 dividido por 27. Bom, vou olhar 24, não dá pra dividir 27, 240 dividido por 27 vai dar igual a 8, e aí vai sobrar aproximadamente, né, que 8 vezes 27 dá 216, e dá resto 24. Bom, desce um zero e a gente vai ficar num looping, né? Vai dar 8 vezes 27, vai sobrar 24, e aí vou ter que adicionar um zero, põe uma vírgula, e põe um 8, e por aí vai. Não iremos parar, tudo bem? Então, se o meu resultado deu 88,8, concorda que se eu tiver 88 embalagens, ainda vai faltar um pouquinho, porque eu tenho 88,8, ou seja, mais do que 88. Então, eu sempre tenho que ir para uma casa acima, porque eu tô falando de quantidade, né? Não pode faltar quantidade. Se eu preciso de 88,8, não tem como comprar 88 frascos, porque vai faltar um 0,8, que é pouca coisa, mas é melhor sobrar do que faltar, né? Então, eu sempre vou ter que aproximar para um número maior, um pouquinho mais próximo, né? Então, nesse caso, seria aproximadamente 89 embalagens, né? Um mínimo de 89 embalagens. Alternativa C de certo. Tadã! E aí? O que vocês acharam desse exercício? Um pouquinho confuso? Mais ou menos? Como foi para vocês aí resolver essa questão? Achou confusa? Não entendeu direito a divisão com vírgula? É porque a gente tem que igualar as casas decimais. Lembra? A gente tinha, na verdade, uma conta que era assim, ó. Vou colocar de rosinha. 0,24 dividido por 0,0 dividido por 0,0027.
Mas pra gente resolver essa continha, a gente precisa sempre igualar as casas decimais, que foi isso que a gente fez, ó. Aqui, concorda que a gente tem 1, 2, 3, 4? E aqui a gente tem só 2. A gente iguala essas casas decimais, colocando um 0, 0 e tirando a vírgula. Tudo bem? É isso mais ou menos que a gente fez, como se a gente estivesse multiplicando por 1.000, 10.000, 10, pra ir sumindo com a vírgula e ficar com números que a gente conhece pra responder melhor. Tudo bem? Vamos pro próximo exercício de hoje. Hoje a live não vai ser muito pesada, gente, juro. Não vai ter muitos exercícios também. Vai ficar super tranquilo. Pode mandar exercícios, talvez não consiga pra live de hoje, mas eu posso tentar resolver. Eu acho mais fácil passar tudo pra litro. Pode passar também, se você achar melhor, não tem problema. Pode passar também. Tá bom? Não tem problema, não. Tudo bem, gente? Vamos para um próximo exercício. Queria a função, tá? Realmente para a live de hoje eu não peguei função, mas eu posso pegar para as próximas lives, tudo bem? Gente, agora eu trouxe alguns exercícios que são muito questões de interpretação. Então, são questões fáceis que a gente consegue fazer super facinho. E eu peguei esse exercício porque eu gosto dele. E eu achei uma sacada muito legal que pode aparecer em outras provas de Enem. Já falaram até o resultado que já são rápidos. Opa! E eu achei ele interessante. Mas ele é muito para ser resolvido realmente com a sua própria interpretação da questão. Então, lendo o exercício, você já consegue resolver o que ele está pedindo. E ele diz assim, vamos ler juntos. Uma instituição de ensino superior ofereceu vagas em um processo seletivo de acesso a seus cursos. Finalizadas as inscrições, foi divulgada a relação do número de candidatos por vaga, né? Então, o número de candidatos por vaga de cada um dos cursos oferecidos. Esses dados são apresentados no quadro. Qual foi o número total de candidatos inscritos nesse processo seletivo? Então, ele quer saber o número total de candidatos, ele está te dando uma tabela com número de candidatos por vaga. É isso, basicamente, que acontece em umas faculdades, né? Quando a gente quer entrar na faculdade, você fala, tipo, qual a chance de você passar? Tem 10 candidatos por vaga. Ou seja, 10 candidatos que vão concorrer a uma vaga, né? Dentre esses 10 candidatos, uma pessoa entra. É esse sentido. Então, se eu tenho 30 vagas e 6 candidatos por vaga, quer dizer que 6 candidatos concorrendo a uma vaga. Então, se eu tenho 30 e cada uma dessas vagas equivalem a 6 pessoas, eu vou ter uma multiplicação, certo? Então, eu vou ter que multiplicar o número de vagas com o número de candidatos por vaga. Porque eu consigo saber o total de pessoas que estão concorrendo, certo? Então, é só fazer uma multiplicação simplesíssima. Aqui, gente, então, vai ficar 30... Calma aí. 30 vezes 6... 30 vezes 6 igual a 180. Só multiplicar. 40 vezes 6, 240. Peraí que eu não sei se tá aparecendo pra vocês, que às vezes o celular corta. Deixa eu conferir aqui. Não está aparecendo. Então, peraí, deixa eu ir um pouquinho mais pro lado, ou diminuir um pouquinho mais a questão. Que não estava aparecendo pra vocês. Agora sim. Então, vamos continuar aí as nossas continhas. 50 vezes 7, 350. 30 vezes 8, 240. 25 vezes 4, 100. 25 vezes 5, 125. Bom, gente, se você faz essa conta, você não precisaria fazer, mas se você faz essa conta, o resultado vai dar 1.235. Alternativa D de dominando o Enem. E por que você não precisaria fazer essa conta? Gente, vamos pensar por estratégia
estratégias. Quando a gente faz uma soma, vocês concordam que a gente soma cada parte do número. Então, a parte das unidades, dezenas, centena e por aí vai. Quando a gente olha as dezenas desses nossos números, a gente tem uma soma de 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 5. O único número que tem aqui embaixo de diferente é o 5. Ou seja, concordam que nas unidades, somando 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 5, obviamente o número teria que terminar com 5, ok? E quando a gente olha para as alternativas, somente um número termina com 5, que é justamente a alternativa D. Então não poderia ser A, não poderia ser a B, não poderia ser a C, não poderia ser a E. Só poderia ser a alternativa D. Então, na hora da prova, se você percebesse isso, você não precisava nem fazer soma por soma, parte por parte, né? Era só dar uma olhadinha. Certo? Tranquilíssima? Gente, essa questão aqui você conseguiria matar muito rapidamente e aí ia te dar mais tempo de resolver as outras questões que você não tivesse conseguido e tivesse deixado para um final ou para um outro momento, né? Então, fiquem ligados em questões aí de interpretação, porque elas são muito tranquilinhas de serem resolvidas, tá certo? Vamos pro próximo exercício? Gente, esse daqui eu não demorei nem 3 minutos pra responder com vocês. Imagina lá na hora da prova, que vocês não precisam ler em voz alta ou explicar, né? Muito tranquilinha. Imagina se o Enem fosse só assim, interpretação. E o Enem é interpretação, né? Torcer por isso, até mais uma questão de interpretação que aparece na prova do Enem. E essa daqui era uma interpretação que eu acho que muita gente errou por bobeira, certo? Como você faz para melhorar a interpretação? Fazendo exercícios e praticando mesmo, né? Buscando ver resoluções de professores, a explicação do seu próprio professor, às vezes de algum amigo que pensou diferente. Quando você vai vendo resoluções de exercício e entendendo essas soluções, você vai facilitando e salvando, entre aspas, na sua mente, né? Passa a ter o mecanismo de você entender o que está acontecendo ali no exercício, certo? E aí, diz assim, esse exercício, gente, ele é muito tranquilo, vocês vão ver, acreditem em mim. E ele diz assim: uma pessoa pretende viajar por uma companhia aérea que despacha gratuitamente, deixa eu ver aqui, uma mala com até 10 quilos. Em 2 viagens que realizou, essa pessoa utilizou a mesma mala e conseguiu 10 quilos com as seguintes combinações de item. Então, aqui tem uma tabelinha que mostra, né, quantos itens ela levou em cada viagem, que somando deu 10 quilos. Para ter certeza de que sua bagagem terá massa de 10 quilos, ela decide levar essa mala com 2 calças, um sapato e um máximo de camisetas. Admitindo que os itens do mesmo tipo têm a mesma massa, qual a quantidade máxima de camisetas que essa pessoa poderá levar? Bom, eu não vou mentir pra vocês que a primeira vez que eu li esse exercício, eu fiquei, meu Deus, falta informação. Como eu vou descobrir quantas camisetas eu posso colocar aqui, sendo que ele não tá dando quase nenhuma informação? Então, calma, respira. Eu sei que às vezes a gente lê o exercício e fica, meu Deus, não pode ser só isso. Mas vamos sempre considerar o que o exercício está nos dando e escrever e anotar e colocar ele do lado. Vamos pensar as informações que ele nos deu. Então vamos atualizar a nossa tabelinha com os valores que o nosso Enem está nos dando. Por quê? Ele diz assim, ó, que agora na nossa terceira viagem, então eu vou adicionar uma terceira coluna hipotética, ó, aqui embaixo. Tudo bem? Tá dando pra ver? Bem pequenininho aqui, ó. Uma terceira coluna hipotética aqui embaixo. Ele disse que quer levar 2 calças, então a gente tem 2 calças aqui. Ele quer levar um sapato e o máximo de camisetas, que eu vou chamar de X. Vamos pensar o que eu posso usar com esses meus elementos que eu tenho aqui. E aí eu percebo uma sequencinha, gente, ó. Vamos olhar primeiro as calças. Concordo que as calças na primeira viagem ela levou 4 calças, na segunda viagem 3 calças, na terceira viagem 2 calças. Sempre foi diminuindo uma calça, então ela diminuiu uma calça aqui, então menos uma calça, para a terceira viagem menos uma calça. Ao
Automaticamente, gente, a mesma coisa acontece com os sapatos, ó. Ela levou 3, 2 e 1. Também foi diminuindo. Menos 1, menos 1. E o que aconteceu com as camisetas? Da primeira viagem para a segunda viagem, de 12 foi para 18, ou seja, aumentou mais 6 camisetas. Se vai acontecer a mesma coisa para a próxima viagem, pensando pela lógica que aconteceu com as calças e com os sapatos, eu vou ter o quê? 18, que é a quantidade que ela levou na viagem 2, né? Então, 18 mais 6 novas camisetas. E essa soma dá igual a 24, como vocês comentaram. A alternativa é B de beleza. E aí? Fácil? Difícil? Quando a gente lê, a gente consegue analisar todos os dados e fica mais tranquilo, né? Porque eu não vou mentir que a primeira vez que eu li, eu achei essa questão estranha e falei, meu Deus, não pode ser só isso. E no final era só isso, era uma questão muito simples de interpretação. Então, na prova do Enem, anotem mesmo o que o exercício está falando. É um número, anota o número para você ver estrategicamente onde você pode usar ele ou o que ele representa para você. Então, tenha sempre isso em mente, né? Os dados que o Enem estão te dando é para te favorecer em algum momento. Alguma coisa você vai usar e alguma coisa você vai conseguir ter alguma relação. Que nem a gente fez nesse exercício aqui, que até então no comecinho parecia um exercício sem pé nem cabeça e depois era super interpretação pra gente ver o que ele mesmo estava dizendo, né? Gostaram? Comentem aí o que vocês acharam da questão e se vocês acertaram ou acertariam essa questão na hora da prova. Tudo bem? Bom, trouxe uma questão agora, um pouquinho de geometria. Uma questão de geometria mais na parte de observação, talvez, e entender um pouquinho aquela parte de planificação. Planificação ajuda talvez você resolver esse exercício. E eu acho ele bem interessante, eu vou resolver junto com vocês e vocês me contem o que vocês acharam, tá? E pra quem tá perguntando, gente, normalmente eu faço live de terça-feira, né? Eu tô fazendo aqui e no meu canal do YouTube também, que é a Mina da Matemática, onde eu vou postar esses vídeos. Aqui no TikTok eu tô tendo alguns probleminhas com a live, mas eu tô tentando resolver pra voltar a fazer várias questões aqui. E é isso, eu vou sempre avisando lá nos meus stories também do Instagram. Cadê as lives em dias aleatórios? Ainda não consegui me organizar, gente, mas enquanto esses dias aleatórios não chegam, toda terça-feira estamos fazendo live. Mas vocês podem até comentar depois que tipo de live vocês querem, de algum vestibular específico. Vou fazer da FUVEST, pretendo fazer da FUVEST sim. E aí a gente vai fazendo questões sempre juntos. Tudo bem? Então vamos lá nesse exercício que eu acho ele muito legal. E vou dar uma diquinha aí de como vocês podem resolver quando aparecer na prova de vocês um exercício parecido ou semelhante a esse. Vamos ler junto o exercício que fala: num octaedro regular, duas faces são consideradas opostas quando não tem nem arestas, nem vértices em comum, ou seja, são zero ligadas em nenhum dos pontos. Na figura, observa-se um octaedro regular e uma de suas planificações na qual há uma face colorida por cinza escuro e outras 4 faces numeradas. Então, aqui tem o desenho do octaedro e da planificação. E aí, pergunta: quais face ou faces ficarão opostas à face da cor cinza escuro quando o octaedro for reconstituído a partir da planificação dada? Bom, gente, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou continuar enumerando esses meus octaedros aqui do lado. Então, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, eu vou chamar esse lado aqui de 5. Vou chamar esse lado aqui de 6. Vou chamar esse lado aqui de 7, tudo bem? E o meu lado mais escuro cinza pintado. Agora eu vou colocar esses números na minha imagem ali do outro lado. Eu vou colocar já os primeiros, ó. Eu vou chamar o 2, que é o que tá bem no meio, bem essa face aqui, ó. Essa face que já está bem no meio, que é mais fácil da gente enxergar. Então, eu vou chamar ela de 2. Automaticamente, gente, quem tá do lado com a mesma face, ó,
com o mesmo lado, né? Face não, desculpa, a mesma aresta, é o número 3, certo? Então, 3 aqui e o 1 desse lado que tá meio escondidinho. Tudo bem? Bom, colado no 2 aqui, né? Nessa parte do 2 aqui, se eu olhar na panificação, ó, eu tenho o 4, certo? Porque eles estão junto aqui com a mesma aresta, ó. O 4 tá bem aqui embaixo. Automaticamente do lado dele, aqui no nosso desenho, ó, bem nessa aresta aqui, a gente tem o número 5. Concordam comigo? Então, o 5 tá bem aqui. Esse aqui é o 5. Tudo bem? Esse daqui é o 5. Tá certo? Bom, o 5, gente, ele tá ligado com o número 3, que a gente já tá colocando no nosso desenho, com o número 4, que já tá no nosso desenho, e com o número 6, que ainda não tá no nosso desenho. E qual é a única aresta que sobra pro 5 compartilhar com o 6? Concordam que é essa aresta aqui atrás? Ó, então, essa aresta aqui só pode ser essa aresta aqui atrás. Então, o 6 vai ser esse númerozinho que tá atrás. Certo? Automaticamente, o 7, que tá ligado com o 6, vai ser esse aqui atrás, esse aqui tá do lado também, 7 aqui, e o 8 aqui. Que o 8 justamente é a minha área rachurada, né? A minha área cinzinha que ficou bem aqui atrás. Eu vou fazer um destaque de preto mesmo. Que ficou bem aqui atrás, que é a minha parte mais escura, né? Que é a parte que estava desenhada e justamente a qual a gente quer descobrir a parte que está oposta. Tudo bem? Bom, então não podem dividir o mesmo vértice e nem a mesma aresta. Se essa parte aqui, a 8, né, que eu chamei de 8 e a cinza, ela tá no mesmo vértice que o 1, 2 e o 3, já não pode ser nenhuma das alternativas que tenham o 1, o 2 e o 3. Eu já elimino todas, gente, e só sobra justamente a alternativa E, que é a alternativa certa, né? A face que é oposta à parte rachurada é essa parte 4 aqui, ó. Elas não se ligam em nenhum momento, conseguem perceber? Tendo que se eu pinto aqui, ó, elas não se encontram em nenhum dos lugares. Mas vocês viram como ela é mais fácil do que parece? Porque se a gente percebe a única coisa que é importante, que é essa face, ela junta as outras nesse vértice aqui, no 1 e o 2 e 3 não poderiam ser, todas as alternativas já vão por água abaixo. E aí só sobra a alternativa certa. Tudo bem? Então, mesmo que você não tivesse exatamente visualizado que ali, né, o 4 era o lado oposto a essa parte rachurada, por eliminação você conseguiria. Eu gosto muito desse exercício. Não sei se vocês gostaram, comentem aí depois o que vocês acharam. Mas eu acho um exercício bem interessante e bem trabalhado com essa forma de interpretação, né, e planificação. Eu achei ele bem legal, Tudo bem? Então, vamos para um próximo exercício, que também falava um pouquinho de geometria, né? A geometria plana. Por que geometria plana? Vamos entender o porquê a geometria plana, né? Porque aqui ele tá falando de um jeito diferente, parece que é uma geometria que vai ter volume, a gente vai ter que calcular volume, vai ter que calcular alguma coisa. Não, vai dar tudo certo, gente. Vamos resolver junto aí esse exercício. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês. Tudo bem? Vamos ler esse exercício juntos aqui. E ele diz assim: as luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Gente, eu estudei um pouquinho mais sobre esses tetraedros na faculdade. Eu nunca tinha escutado esse nome, senão na minha matéria de geometria da faculdade. Truncados. Esse sólido é gerado a partir de uma secção paralela a cada uma
das faces de um tetraedro regular. Então, a gente tem um tetraedro regular, e pra gente conseguir o tetraedro truncado, eu preciso, como se fosse, né, aqui, tirar um pedaço, né, uma secção paralela de cada uma das faces. Para essa luminária, as secções serão feitas de maneira que, a cada corte, 1/3 das arestas seccionadas serão removidas. Uma dessas secções está indicada na figura. Então, bom, a primeira secção vai ser essa aqui que a gente já cortou, né? E a próxima secção vai ser a mesma coisa. Então, eu vou fazer um corte aqui nessa pontinha. Então, um corte aqui nessa pontinha, depois um corte nessa pontinha e depois um corte nessa pontinha, da mesma forma que a gente fez aqui. Tudo bem? Bom, se ele diz que cada corte, né, vai tirar 1/3 das arestas, vocês concordam que eu vou ter menos 1/3 dessa parte aqui, menos 1/3 dessa parte aqui, menos 1/3 dessa parte aqui, ou seja, tudo isso equivale à mesma medida. Então, se eu vou ter meio que um triângulo aqui embaixo, né, que cortou igualmente linhas que eram regulares, concordam que eu vou ter um triângulo equilátero? Porque esse lado vai ser igual a esse lado, que vai ser igual a esse lado. Porque ele cortou igualmente uma figura que era regular, tudo bem? Então, aqui eu vou ter um triângulo equilátero. Então, um triângulo equilátero. Só que eu vou ter só um triângulo equilátero? Lembra que a gente falou que a gente também vai ter o cortezinho dessa ponta aqui, que vai ficar sem essa parte, mais o cortezinho dessa ponta aqui, mais o cortezinho dessa ponta aqui. Então, eu vou ter 4 triângulos equiláteros. Tudo bem? Faz sentido? Então, eu vou ter 4 vezes um triângulo equilátero. E o que mais, gente? Bom, vamos ver uma das faces aqui que a gente sobrou? A gente sabe que todos esses meus cortes, todos os cortes tiveram o mesmo tamanho. Então, eles têm o mesmo tamanho, as mesmas medidas. Então, eles têm os mesmos valores. Tudo bem? Então, concordam que aqui ficou fora de escala, tá, gente? Mas concordam que nessa figura aqui, gente, eu vou ter um hexágono. Por quê? Essa medida vai ser igual a essa, que 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 vai ser igual a essa. Por quê, gente? Porque lembra que no corte eu tive 1/3, então 1/3 saiu aqui, 1/3 saiu aqui. Se eu tenho 1/2, que é 1, e eu tirei 1/3 e depois 1/3, eu tirei 2/3, concordam comigo? E vai sobrar quanto? 1/3? Então, no final, eu vou ter a mesma medida. Tá certo? Então, todos esses lados vão ser iguais. Por isso, um hexágono. E quantos hexágonos eu vou ter, gente? Eu vou ter esse primeiro que eu já tô vendo, um aqui. Eu vou ter esse que tá aqui bem do ladinho. Eu vou ter um hexágono que tá atrás, né, que a gente não tá vendo, e um hexágono que tá na base. Ou seja, 4 hexágonos. 4 vezes o hexágono. Assim, a alternativa A de arrasando no Enem. E aí, o que vocês acharam desse exercício? Fácil, difícil, mais ou menos, complicado? Eu sei que normalmente geometria é um assunto que as pessoas têm dificuldade, né? Eu sei, gente. Mas vai ficar tudo bem. Vocês vão conseguir resolver as questões de geometria. Vai dar tudo certo. Tudo bem? Vai ficar tudo bem, não? Vai ficar tudo bem, gente. Vai ficar tudo bem. Geometria aparece bastante na prova do Enem, mas assim, não é muitos exercícios. Eu aconselho vocês a darem uma revisadinha de geometria até chegar na hora da prova. Se bem que, ó, eu posso fazer uma live só de geometria, hein? Resolvendo questões de geometria. O que vocês acham?
Acho legal. Vou tentar separar uma live assim, fazendo questões de geometria. Essa parte dos triângulos você pode explicar de novo? Posso. Peraí, um minutinho. Então, gente, por quê? Os triângulos, quando ele fala pra gente que ele vai tirar 1/3 dos hexágonos, 1/3 dessa parte aqui, concordo que aqui vai ser 1/3, aqui vai ser 1/3, aqui vai ser 1/3, e automaticamente aqui vai ser 1/3, aqui vai ser 1/3, aqui vai ser 1/3. Ou seja, o que vai sobrar aqui embaixo? Um triângulo equilátero, porque todos os ladinhos vão ter o mesmo lado. Só que essa secção eu vou fazer em mais partes. Então, eu vou fazer o mesmo corte aqui nessa ponta, aqui nessa ponta também e aqui nessa ponta também. Então, eu vou ter 4 vezes esse corte. Ou seja, a face, né, ele tá perguntando, ela terá por faces, né? Qual face ela vai ter? Qual figura na face ela vai ter? E aí, vai representar um triângulo equilátero depois de cortado. Faz sentido? E é por isso. Bom, vamos pro último exercício da live de hoje. Eu falei que a live ia ser um pouquinho mais tranquila. Vai, foi tranquila, foi tranquila. Eu sei que vocês não gostam muito de geometria, mas eu vou organizar pra fazer essa live. Gostei da ideia de fazer uma live de geometria. Só de geometria, resolvendo exercício de geometria. Porque não são difíceis, gente. Quando você tem um pouquinho da base, né? Você lembra um pouquinho das fórmulas. Às vezes nem das fórmulas você precisa. Se você tiver alguns conceitos aí de geometria, você consegue resolver. E atenção. A atenção sempre é muito importante. Então, eu vou separar essas questões de geometria pra gente poder resolver juntos, tá? Então, vamos pra nossa última questão de hoje, que é a queridinha, questão de gráfico. Questão de gráfico também é um terror de muita gente, e eu sou aquela que vou dizer pra vocês, não tenho medo de gráfico porque são fáceis. Não é difícil, não tem muita coisa pra fazer, normalmente nem conta tem pra você resolver, então não tenham medo, gente, porque é fácil mesmo. Elas são fáceis, elas te enganam, elas parecem difíceis, mas elas são fáceis. Então, vamos ler aí o que esse exercício está nos dizendo. E fala assim, né? O consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes às da imagem. Nesse processo, a vazão do líquido do interior da garrafa é constante e cessa quando atinge o nível de esvaziamento. Então, o nível de esvaziamento aqui. Opa, demos um errado. E aí fala, né? Qual o esboço da garrafa melhor representa a variação de altura do líquido em função do tempo da garrafa indicada na imagem? Então, ele quer saber qual vai ser o gráfico em função da altura e tempo, né? Então, quanto ele vai aumentar de altura até chegar nesse nosso nível de envasamento. E aí, vamos olhar para nossa garrafa? Gente, quando a gente vê a nossa garrafa, a gente consegue ver que a gente tem ali 2 momentos, certo? Que a nossa garrafa é diferente. Então, a gente tem uma parte da nossa garrafa aqui, ó, que ela vai ser reta, ou seja, mais ou menos aqui, né, ela para. Então, dessa parte aqui para baixo, a nossa garrafa vai ser reta, né? Ela não tem variação de tamanho, não tem variação no seu volume, ela vai ser só reta assim para cima. Então, aqui é o primeiro período, talvez, aí da nossa garrafa, tudo bem? A primeira parte da nossa garrafa. A partir daqui de cima, vocês concordam que a minha garrafa vai diminuindo? Então, ela vai apertando, né? Ela vai fazendo meio que um negocinho assim, diagonal. Não tão perfeita, mas tá vendo que ela tá diminuindo cada vez mais a minha garrafa, né? Afrouxando a minha garrafa. Ou seja, quando eu tô colocando o líquido na minha garrafa, concordam que na primeira parte ele vai ser preenchido com uma mesma velocidade, né? Então, com uma velocidade x. E a partir do momento que a minha garrafa vai encurtando, concordam que a altura vai subindo mais rápido? Porque eu vou ter menos líquido para colocar na minha garrafa. Faz sentido? Então, quando eu olho as minhas alternativas, a alternativa A faz sentido nenhum ser alternativa A, né? Porque ele tá dizendo que o tempo de enchimento, né? O tempo para encher a garrafa e a altura vai aumentando é constante o tempo inteiro. O que a gente já percebeu que não é, porque não faz sentido, né? Bom, a alternativa B, se a gente faz uma linha aqui, ó,
ela realmente é constante, né? Aqui poderia ser o período 1, e justamente o tempo diminui, né? Para a altura aumentar rapidamente quando a minha garrafa vai diminuindo. A alternativa B, por enquanto, é a mais indicada, tá? Tá corretinha aí com o que a gente tá vendo. Vamos ver as outras. Bom, aqui a alternativa C, realmente a gente tem uma parte que tá constante, né? Mas a gente não tem uma mudança significativa aqui na minha altura. Não faz muito sentido. Tá vendo que ela meio que cai um pouquinho? Ela não continua subindo. Então não faz sentido. Essa parte aqui, ó, do nosso gráfico tá meio estranha. Porque se a minha garrafa tá diminuindo, ou seja, a altura tende a aumentar mais rápido. Não ficar mais lenta, né? Então não faz muito sentido. A alternativa C a gente já poderia eliminar por conta disso. A alternativa D, ela não aparece em nenhum momento constante, ela já vai sempre subindo sem nenhuma mudança, então não faz sentido. A alternativa é a mesma coisa. Então, realmente, como a gente já tinha imaginado, só poderia ser a alternativa B de bom Enem e bons estudos para todos! Tcharam! E esses são alguns exercícios que sempre aparecem na prova do Enem e vocês não podem errar de bobeira.